bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Dáquila News Media. Agora, bom dia, Bruna. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Como estão? Espero que muito bem. E até que enfim voltamos com as entrevistas, não é mesmo? Hoje teremos Carlota Almeida Prado para falar sobre seus produtos, tanto cosméticos como alimentícios, né, Cláudia? Muitos benefícios. Exatamente, a associada à Dáquila está vindo aqui nos prestigiar, muito feliz. E seja muito bem-vinda, Carlota. Oi, bom dia a todas. Na verdade, quem se sente prestigiada sou eu, né? De estar podendo participar do programa com vocês, de estar podendo levar um pouco adiante. Eu brinco que são as minhas xeretices, né? As pesquisas, as coisas que todo pesquisador, antes de ser pesquisador, é um curioso nato, né? Então, gosta de buscar, gosta de procurar, gosta de saber das coisas, né? De querer entender as coisas. Maravilha. Carlota, você poderia dar uma introdução para a gente de como você chegou à Dáquila e como vem sendo desenvolvido esse produto? Ele é exclusivo para associados? Como funciona? Poderia explicar para a gente, por favor? Bom, como eu cheguei à Dáquila faz mais ou menos uns 3 anos e meio, e foi no início da pandemia, né? Porque a gente que é dimensional, sem saber das coisas, não consegue muito se encaixar nas histórias normais, né? Sempre está buscando, sempre está querendo saber, sempre acha que está faltando alguma coisa. E aí eu encontrei Dáquila com um grupo de pesquisas e aquilo acendeu em mim, porque embora eu fosse professora de arte, né? Trabalhei a vida toda como professora de arte, mas, em paralelo, eu sempre estudei, gostava de estudar, de pesquisar sobre rejuvenescimento. Então, eu pesquisava muito, fazia testes, né, de suplementação e acompanhava muito o professor Laí Ribeiro, né? Então, e ali foi despertando muito, foi aguçando muito essa questão das fórmulas, da pesquisa sobre o rejuvenescimento. E aí eu comecei toda essa história com a suplementação, porque, na verdade, o que nos envelhece é a gente estar se alimentando de forma errada e a falta de suplementos, né? Porque a gente tem uma carga diária de necessidade que, se nós formos consumir com os alimentos normalmente, tipo assim, a gente, para as proteínas da carne, nós precisaríamos comer tipo 2 quilos de carne num dia, e ninguém consegue comer uma coisa assim, né? E aí eu lembro até que uma das filhas minhas chegou assim, porque no café da manhã eu colocava os suplementos todos na frente, ia tomando café da manhã, tomando suplementos, né? Aí a minha filha virou assim para mim e falou: mãe, você não acha que você está um pouco hipocondríaca? Olha a quantidade de remédios que você tem na sua frente aí que você está tomando. Aí eu falei, se você observar cada um deles, nenhum é remédio. Todos são suplementos. Quer fazer um teste? Quer que eu selecione alguns para você tomar e ver o que está acontecendo, né? E porque, mesmo assim, as pessoas da minha idade, por exemplo, nunca da minha irmã, eu era do meio, mas todo mundo achava que eu era a caçula da família, porque pela aparência, por ser, acho que é mais doidivâneas, assim, né? Meio isso conta, que gostava de xeretar, de pesquisar, enfim. E aí ela tomou, né? Passado um tempinho, ela falou: mãe, não é que essas coisas suas aí, essas mesinhas suas que ela brinca, né? Funcionam. Olha a minha pele como melhorou, mudou, enfim. Falei, pois então, bem, aí você está vendo que não é hipocondríaco, é suplementação, é diferente. Eu estou protegendo a minha saúde e não deixando que a vida me leve. E eu sempre fui contra essa coisa assim, não, acho que tem coisa a mais. E pesquisando, né? A minha mãe, uma vez, eu fui para um lugar, um centro de pesquisa, e na época eu não dirigia na estrada ainda, não tinha a expertise de dirigir na estrada. E aí a minha mãe contratou um motorista.
E aí o motorista contando a explicação que a minha mãe deu de mim para ele. Falou, olha, você não se preocupe, porque a minha filha Sabe, a minha filha faz... Não, olha, faz o seguinte, leva a minha filha e pronto, nesse lugar de pesquisa e pronto. Porque eu não sei o que ela faz, eu não sei o que ela é, mas leva. E ele foi dando risada, porque ele achou que ele ia encontrar sei lá o quê, né? Quando ele viu que eu estava indo para um centro de pesquisa, e como eu tinha 3 crianças pequenas e não tinha com quem deixar, eu ia passar uma semana, eu levei para o centro de pesquisa as 3 meninas comigo, né? Então, elas se divertiam lá, e eu nem sei como que eu conseguia fazer tudo junto e misturado. Com 3 crianças, acho que a Clara tinha 3 aninhos, 4 aninhos, a Juliana do meio tinha 5 e a Flora tinha 6, 7 anos, era tudo pequeno. Mas elas estavam acostumadas a acompanhar quando eu ia pesquisar ou quando eu ia para alguns locais que a gente ficava em imersão de pesquisas e estudos, né? Então, essa foi a minha introdução. E na pandemia, todo mundo foi obrigado, né? As escolas tiveram que parar, ficar no computador e todo mundo. E aí eu ali pesquisando. Uma amiga me mandou uma live de uma pessoa, de um rapaz chamado Luciano César, e eu assistindo a live, o Rafael Hungria, né, foi fazer uma apresentação de Dáquila lá. E eu falei assim, nossa, parece comigo essas coisas que ele fala aí, que a gente não se encaixa, que a gente busca sempre e tudo mais. Mas teve uma coisa que eu fiquei muito brava, assim, quando ele comentou, ele falou, todo mundo, porque está entrando a transição planetária, ele citou isso, né? Ele falou, gente, ninguém vai vir salvar a gente, nós é que vamos ter que trabalhar, pesquisar, estudar, e cada um vai se salvar. Eu fiquei tão brava, eu falei, já trabalhei tanto nessa vida, eu queria um pouco de sossego, queria que alguém viesse me salvar, que viesse me preparar para entender, porque as informações estão um pouco torcidas, né? E a gente fica achando que vai. Aí depois passou, depois que a gente vai entendendo, mas num primeiro momento eu fiquei muito brava, falei, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar mais ainda. E dito e feito, né? Hoje eu estou trabalhando bastante, muito, né? Acabei me aposentando como professora, né? Me afastando dessa parte que me prendia, de certa forma, dentro do caminho da 3D, e me abri para as pesquisas, que é o que eu realmente gosto, o que eu realmente sou. E nas pesquisas e nos estudos, a gente vai percebendo que nos caminhos, né, a gente costuma repetir coisas que nós fazíamos nas janelas. Então, estudar e trabalhar com rejuvenescimento, eu faço desde Ratanabá. Então, por isso que isso... Aí eu entendi, falei, então está explicado por que a minha vida toda eu sempre estudei em paralelo sobre rejuvenescimento, sobre essa história, né, de estar pesquisando e criando coisas, né? Eu lembro que uma vez eu tinha mania de criar protetor solar, bronzeador, e eu criava, e eu tinha, o meu ex-marido era o meu cobaia, muitas vezes. Aí a gente morava na praia, e lá em Santos, Guarujá, que é uma praia mega movimentada, e eu fiz um protetor solar à base de urucum, que eu acho que eu exagerei no urucum, e ele passou na pele, assim, ele era Ficou peludo, laranja. Ficou laranjado. Aí eu virei assim, gente, vocês viram um rapaz que está com calção azul e assim, e um protetor melhor? Falou, o homem laranja, olha ele lá. Ficou conhecido como Homem Laranja. Ainda bem que ele não ficava bravo, porque ele passou e foi tentar tirar, o negócio não saía de jeito nenhum. Mas isso é fruto das pesquisas, né? Mas a pele dele ficou bem bonita depois, quando ele conseguiu tirar o produto. Deixa eu só fazer uma interpelação, Carlota. Acho que a gente começa a entender que a gente estuda algumas coisas e a gente não sabe por que a gente estuda essas coisas, né? E aí lá na frente fala, tá aí, por quê? Parece que
é a minha impressão, tá? Parece que tem algo que realmente nos guia, sem mesmo um roteiro, mas fala assim, ó, Carlota, chega naquelas coisas de rejuvenescimento, e você nem sabe para que você vai usar isso, você fala assim, mas para que eu estou estudando isso? Ah, beleza, vou fazer teste no marido, vou fazer e tal. Mas para quê? Aí chegou hoje, né, na atualidade, vamos falar em 2020, na pandemia, você fala, ah, tá lá porque eu estudei, ou algo dentro de mim, ou algo que mandou, ou algo superior, não importa, né, o que você acredita em si, mas algo que a gente diz, o chamado disse para você fazer isso. E falar nisso, você era minha vizinha aqui em Santos, então? Ah, você é de Santos? Legal. Eu morei muito tempo em Santos. Morei no Rio, e bem, fui meio nômade, sabe? A gente, com essa história de conhecer, de buscar, nós, assim que eu me formei na universidade, e ele também, nós saímos para fazer uma pesquisa, porque eu era artista plástica, né? Também, e nós saímos para fazer uma viagem de moto sem fim, pela América Latina, sabe? E pesquisando, buscando. E nessa viagem, olha só que interessante, em Paraty, porque a gente levou um mês saindo de Santos para chegar no Rio. Imagina a quantidade de paradas que nós tivemos. Se a viagem continuasse, eu acho que ia levar mais de ano. A gente tinha patrocínio, a gente tinha tudo. Mas em Paraty, nós andando numa estradinha lá, nós achamos uma casa redonda, com cúpula redonda, como as que são de zigurates, e tinha uma redonda e uma quadrada, com telhado de tijolo, balanceado. E ali a gente falou assim, nós vamos construir uma casa dessa um dia. Tiramos fotos, sabe? Em que ano foi isso, Carlota? Ai, minha filha está com 35 anos, foi bem antes dela nascer. Nossa, gente. É capaz de eu ter estudado com a sua filha, porque até a idade bate, né? Ela, por exemplo, gente, acho que era 90, não, era na década de 80, 83, 84. Ou seja, lá em 80, você já viu uma casa bem parecida com a de zigurates, que você falou. Igualzinha. Só não tinha essa parte de metal em cima e tal. Então, os tijolos aparecia esse equilíbrio, sabe, de pressão e tal. E a gente ficou mega intrigado e a gente falou, eu vou morar numa casa dessa um dia, eu vou construir uma casa dessa. Eu acho que um mês depois disso, porque a nossa viagem chegou no Rio, em Arraial do Cabo, né? Na Restinga de Maçambaba, parou ali. Porque aí a gente achou a região linda, compramos um terreno e usamos o dinheiro que a gente tinha juntado para fazer a viagem para a construção. E tentamos fazer essa forma geométrica lá, esse estudo todo com as torres, mas a gente não conseguiu mão de obra para isso. E não estava, porque ela tem que ser construída em equilíbrio e tal. Não conseguimos, aí desistimos de fazer esse tipo. Mas todo o projeto da casa foi estruturado em quadrados para que a gente conseguisse fazer esse telhado, né? Mas a gente não tinha mão de obra, então. Mas essa coisa dessa casa redonda, aí quando nas lives do Rafael, às vezes ele mostrava lá algumas fotos de zigurates, né? Aí eu falei, meu Deus, olha a casa redonda que ficou dentro, sabe? Porque isso passou, mas ficou dentro da gente, né? E aí, essa coisa de pesquisar, e lá na praia, eu vou contar para vocês o nascimento do Lúbica, desse óleo energético, que ele tem mais de 40 anos. Lá na praia, como eu sempre tinha essas manias de fazer as coisas, misturar, eu adorava, como coisa de juventude, eu pegava folhas de amora e amora, misturava com mel, e eu tinha mania de enterrar para ver o que dava. Ficava lá um tempo enterrado para pegar a energia telúrica e depois, quando eu tirava, eu tomava uma colher dessa mistura toda aí, né? É claro que eu esterilizava as folhas, tudo, para não dar fungos nesse processo. Que o mel, a gente sabe
que é o maior e o melhor conservante que existe, né? Tanto que, acho que no ano passado, ou o ano retrasado, há bem pouco tempo, foi descoberto no Egito um tonel de mel lacrado com a cera de abelhas, né? Que estava mais de 1000 anos ali. E o mel estava em perfeita condição. Então, né, eu tinha essa coisa. Então, tudo isso é um conhecimento que está dentro da gente, que está na nossa memória cósmica, e que a gente vai, conforme a gente vai estudando e vai entendendo as coisas, a gente vai fazendo essa ligação, né, Cláudia? Ó, tá vendo? Tá? Por que eu gostava tanto de estudar? Por que que... E aí eu comecei a fazer pesquisas sobre alimentos, porque estava sempre ligado a essa área de cosmético e de alimentos, né? Então, essa amora que eu fazia, eu percebia que dava uma energia na gente, assim. E o óleo, quando eu, nessa praia, eu fazia, porque era uma vila de pescadores, né? Bem assim, como é que eu vou dizer? Bem simples, bem pobre, né? E ali eu falei, bom, vou fazer um óleo protetor solar para mim, um óleo hidratante para mim, né? E comecei a fazer as misturas, porque eu sempre estudava um pouco de poder das plantas, o que a erva faz, para que faz, que jeito faz, você quer isso para dor de barriga. Eu tinha essa mania de estudar essas coisas, né? Tudo vai se ligando com agora. E aí eu montei um óleo hidratante, energético, fiz o olhinho lá para mim, e às vezes o pessoal vinha de Santos, né? Vinha muita gente de Santos, vinha muita gente passar um tempo com a gente. Aí, Carlota, você tem alguma coisa que eu esqueci? Eu falei, olha, eu tenho esse olhinho que eu produzo aqui. Aí, nossa, esse óleo é muito bom, deixa eu levar um pouco desse óleo. Aí levavam, né? Aí eles voltavam, ela falava, Carlota, o que você pôs nesse óleo? Falei, gente, eu pus as coisas para hidratar a pele. Não, esse óleo tem coisa diferente aí. Falei, por quê? Menina, dá um fogo esse óleo, porque ele é alto, além dele ser energético, como ele mexe, ele ativa os meridianos, alinha os chakras e faz com que a nossa Kundalini, a energia de Kundalini suba, que é a energia de criação, que é a maior força que nós temos de criação. Nós estamos aqui, vivas hoje, por conta da energia de Kundalini, né? Enfim. E aí ela falava, esse óleo faz milagres, né? Você não pode deixar esse óleo, você tem que fazer esse óleo para vender lá na década de 90 ainda. Você tem que fazer esse óleo para vender, você não pode, imagina. Aí, então eu decidi, fiz umas ânforas de cerâmica, fiz lá tudo bonitinho para poder lançar o óleo e fomos dar o nome para o óleo. Gente, nós passamos, assim, dias em processo de catarse, porque a gente ria tanto, porque vocês não têm noção, gente, o nome mais... Os outros eu não consigo lembrar, mas o nome mais bonito que ele chegou a ter na época foi Caróleo, que era o óleo da Carlota, entendeu? Falei, como que eu vou vender na década de 90 um óleo hidratante com esse nome, gente? Não dava. A gente ria muito do resultado. Não saiu, não foi vendido, não fiz, não guardei a receita, eu mesmo usei, depois parei de produzir, e quando eu cheguei, quando eu retornei em Dáquila, entendeu? E que eu comecei assim, a gente conversando, aí um dia eu estava com umas amigas que já eram antigas de Dáquila, pesquisadoras antigas, eu estava conversando, eu contei essa história, né, do óleo energético, que era muito gostoso, porque realmente ele é muito gostoso, né? E aí elas falaram, então está na hora, uma delas lá, né, falou, está na hora de você voltar a produzir esse óleo, a pesquisar, pega, relembra aí nos seus arquivos e pense na produção novamente desse óleo, porque um óleo energético que desbloqueia os meridianos, que ativa, é tudo que todo mundo precisa. Porque as pessoas estão muito presas, né, a
essa coisa do dia a dia prende muito a gente. E culturalmente, todo mundo está, de certa forma, tanto homens quanto mulheres, reprimidos nos seus potenciais. Que para a gente poder ter o nosso potencial desperto, nós temos que ter alinhado esses centros energéticos, né? Os nossos chakras, que são os nossos, vamos ver, os nossos captadores, não é isso, mas eles captam a luz que a gente recebe, toda a energia fotônica do Sol, né? Que toda essa energia de luz, né? Do Sol, que é importante. E, aliás, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do óculos escuro, porque eles são os grandes responsáveis pela catarata, tá? Porque eles vão gerando uma fotofobia nos olhos, e quando você está com os seus óculos escuros, eles têm que ter uma qualidade imensa, porque você põe nos seus olhos, a sua pupila dilata. E se ele não tem qualidade, você absorve tudo que ela... Parando para pensar, é verdade, porque no seu habitat natural, né? Se você está de dia e seus olhos enxergam que aquilo é dia, aí você coloca uma coisa escura na sua frente, o seu cérebro vai falar, ué, mas não estava dia, agora ficou noite. Você realmente confunde o seu cérebro, mostrando que aquilo ali, ué, cadê o senso comum que é dia e o senso comum que é noite, né? Quando você coloca óculos, você confunde totalmente, como é que fala, o seu círculo circadiano, né? Círculo circadiano, exatamente. Ele bagunça, vai desorganizando. Então, a gente vê que as coisas, né, para deixar a gente fora do nosso centro, vem comendo pelas beiradas, né? Externamente. Deixa eu só... Segura um pouquinho, Carla, que eu quero trazer um comentário aqui do Alex, que ele está em viagem para Avalon, né? Que vai ter agora atividade de campo. O Alex lá está batendo carteirinha todo dia, todo mês ele está lá. Já é fidelidade Avalon lá. O óleo é mega energético e eu uso e fico eletrizado e elétrico, super frequenciado, uso na viagem e fico 22 horas dirigindo direto. Pelo amor de Deus, vai com cuidado aí, toma um cafezinho, porque a viagem é longa, de Minas até Mato Grosso, é um chão, mas a gente toma cuidado aí, boa viagem. Sim. Bom, tem aqui uns outros comentários. Bruna, você quer falar, trazer aqui? Tem... Ó, você coloca na tela para mim. O Jean, ele acabou de botar assim, ó, eu tomo sol entre meio-dia, cerca de 20 minutos, ou umas 14 horas da tarde. Não, tem esse... Isso é importante. Isso é importante. Porque é o sol onde a gente mais absorve a vitamina D3, tá? E, assim, é importante, tem algumas coisas que o sol nos ajudam muito na saúde, tá? Porque existiam antigamente as clínicas que se chamavam solário. As pessoas iam para essa clínica, né, para tomar sol, tá? E o tratamento era a base do sol. E hoje a gente vê todo mundo falando, não, usa protetor, parará, 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 parará. Por quê? O sol curava. Então, se você depende do horário, conforme o horário que a gente toma esse sol, por exemplo, tomando sol às 8 da manhã, tá? De manhã cedo, das 8, 9 horas, você tomando sol nas costas, tá? Para que ele pegue os pulmões, ele tira da depressão e fortalece os pulmões. Então, as pessoas que estão meio deprimidas, porque todo esse pânico que está sendo gerado aí, as pessoas ficam meio confusas, né, gente? Então, basta... Ainda mais pelas informações, né, Carlota? Porque, assim, porque tem médicos que falam, use protetor solar porque senão vai te dar câncer de pele. Aí outros falam, não use protetor solar, aquele que é o cancerígeno. Use óculos, não use óculos. Faça isso, não faça isso. E a gente não sabe mais o que fazer, fica perdido. É tanta informação que não sabe o que fazer depois, sabe? É informação e contra-informação, né? Porque a gente sabe que o propósito é justamente esse, deixar as pessoas, né, bagunçadas mentalmente. Por isso que lá em Dáquila tem um dos exercícios, uma das caminhadas que nós fazemos muito, que ela está no alto do morro, para que justamente tenha uma frequência ali
e que é chamada caminhada da fortaleza mental, que a gente fazendo essa caminhada, né, e uma caminhada ao ar livre, ela já faz isso, entendeu? Porque quando você está ligada no pânico, eu não vou dizer para você que eu não entrei em pânico, eu entrei sim em pânico no início da pandemia, até a gente conseguir entender o que estava acontecendo. No primeiro momento, a gente fica meio com esse monte de informação contraposta aí, você não sabe para que lado vai, você fica que nem barata tonta, né? E isso é importante. Então, a gente tem que proteger a pele, sim. Sabe qual é o protetor solar que eu uso? Esse doutor, o Lair Ribeiro, que eu sigo muito, ele falava sempre, use na sua pele, só use na sua pele o que você pode comer. Porque tem a questão da absorção, né? Perfeito. Porque a gente se alimenta também pela pele. Então, falando disso, cai toda a propaganda dos cosméticos, porque tanto de metal que tem, alumínio, tudo isso teria que ser tirado. Flúor na pasta, meu Deus, uma revolução. Uma revolução, entendeu? Então, aí o que eu uso como protetor solar? Óleo de coco. Ele tem naturalmente o filtro solar 8, tá? Só que ele, assim, ele não fixa na pele, né? A sua pele absorve, e aí, então, você tem que repassar mais vezes. Aí o pessoal fala, mas você vai no sol com óleo, vai ficar cozida. Tá cozinhando? Falei, não tem problema. Então, ele esquenta mais a pele, tudo isso, mas ele não queima, ele protege. Não, mas é bom essa questão termodinâmica, porque quem quer emagrecer ajuda bastante, tá, gente? Então, acelera um pouco o metabolismo por dentro, né? Então, sim, isso é muito bom. Óleo no café, óleo para escovar o dente, também já disse que é bom, já ouvi falar que é bom. Não, faz tudo. Você sabe, o Lúbica, gente, ele tá se transformando num bombril. Porque quando eu fui refazer o Lúbica, né, a minha intuição falava assim, olha, Carlota, agora você sabe mais, né? Agora você sabe mais, então pense mais na hora de remontar esse óleo e use todo o conhecimento, que são 30 anos de distância de um para o outro. Então, use o que você sabe. Aproveite o que você pesquisou, o que você estuda a vida inteira. Aí, então, eu peguei o blend, fui estudando, pesquisando, fui fazendo tudo de novo, né? Aí eu fiquei pensando comigo assim, nossa, eu não posso nem pensar em pôr Carol. Como que eu vou fazer esse nome? Não pode ser esse nome, porque se eu puser um produto com esse nome, já vai sair esculachado de cara, né? Que vai torcer todo o caminho dele. Então, aí eu fui pesquisando, e aí eu encontrei o nome Lúbica, tá? Que é um café, uma raridade de café indiano, altamente energético, que é um café raro na Índia, porque ele é muito difícil de ser cultivado lá, exige uma porção de minúcias, né? Então, nem todo mundo consegue produzir esse café. Então, ele é um café muito raro e muito caro, pelo alto poder energético que ele tem. Falei, então esse vai ser o nome do meu óleo. Então, eu coloquei o nome, né? Todo mundo ficou assim, meio assim, no início, estranhando e tal, e tal, e tal. E aí, depois de muito tempo, um amigo que mora na Inglaterra, quando eu falei o nome do óleo, aí ele virou assim, mas Carlota, aqui na Inglaterra, tudo que se refere a lube, né, tem uma conotação sexual, assim, de mexer com esse lado sexual. Eu falei, então tá dentro, porque ele é um óleo altamente afrodisíaco, eu estou dizendo as coisas sem falar nada, né? Então, e aí, assim, ele está surpreendendo, porque as pessoas começaram a usar, né? Aí começou logo no início, que o Lúbica, ele tem 3 anos que eu voltei a produzir, tá?
Faz 3 anos. Eu lancei ele um ano antes de criar o Quilari. Então, quando eu lancei, aí um rapaz falou assim, meu pai fez uma cirurgia na perna e eu fui fazer massagem com esse óleo na perna do meu pai e precisa ver a rapidez da cicatrização. E que o pai era diabético, então diabéticos têm essa dificuldade de cicatrizar, né? Que é uma dificuldade circulatória, na verdade, que eles têm. E aí começaram a surgir os relatos. Aí, depois de um tempo, uma cliente minha que era paciente oncológica, sabe? E ela já tinha acabado o tratamento de um câncer na mama. E saiu um abscesso na mama dela, muito grande, sabe? E aí os médicos falam, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso. E não sarava. Aí ela ficando impaciente, ela pegou, como ela gosta muito já dessa questão da energia que o Lúbica traz, né? Ela esguichou ele bem dentro da ferida. Ela falou, Carlota, eu perdi a paciência e esguichei dentro da ferida o Lúbica. Em 2 dias, cicatrizou, vazou, cicatrizou e acabou. E eu estava meses tratando e nada, né? E acho que ela foi ficando aflita com essa história, né? Enfim. O médico depois perguntou para ela, porque se ela estava num processo ali hospitalar e tudo mais. Ela perguntou, aí ela falou isso aí, entendeu? Falou, eu usei o meu óleo. Ela fala que é o óleo preferido. Eu usei o Lúbica. E aí, eu contando isso numa live, né? Aí, vocês lembram que numa das atividades de campo a gente teve que fazer um churrasquinho? Que era o milagre. Eu não fui nessa atividade de campo e a Cláudia ainda não era daquela, mas eu ouvi falar. Então, a gente teve que, numa das atividades, que fazia referência, aliás, ao milagre dos pães e peixes. Então, foi o churrasquinho de pão lá, que a gente foi fazendo os grupos, né? E para cada grupo assar o seu churrasco, tá? No meu grupo, aí que tinham os grupos que eles optaram para 2 pessoas fazer, o meu grupo foi muito engraçado, porque ele falou, não, aqui todo mundo vai fazer, não é para interagir, cada um assa o seu. Então, eu botei o meu espetinho lá e eu comi o de todo mundo, sabe? Eu pus comi uns 4, 5. Falei, gente, não é o milagre dos peixes, a multiplicação. Aí, Carlota, você está comendo o meu? Mas deu para todo mundo, né? Eu fiquei bagunçando o coreto ali. E aí, só que nesse processo, uma brasa viva caiu entre a bota e a calça de uma senhora. E aí todo mundo corre, tira. Mas quando conseguiram tirar a bota dela, que era uma bota de plástico, inclusive, sabe, dessa, porque tinha chovido, enfim. Galocha, né? Galocha, isso. Era uma galocha. E quando tiraram, a perna dela tinha derretido a calça estava grudada na perna, sabe? Tinha feito já um estrago a queimadura, já estava levantando uma bolha gigantesca. Aí eu falei para ela, eu tenho Lúbica, eu posso espirrar o Lúbica na sua queimadura? Baseada no que uma das minhas clientes tinha espirrado dentro da ferida, né? Falei, posso? Ela falou, pode. E aí eu esguichei, né? E levei ela para casa. No outro dia, eu encontrei com ela. Falei, como que está a sua queimadura? Carlota, não tem nada. Você espirrou? Em menos de 5 minutos, a dor passou. Não doeu mais nada. E hoje só tem uma marquinha branca. Acabou. Eu acho que essa é a verdadeira mirra, hein, Cláudia? Exatamente. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, o óleo, na época, como eles falam, né, na questão religiosa, é o azeite, né? E o da Carlota é o Lube, né? É o Lúbica. Que ele é a base de óleo de semente de uvas, né, gente? Que também trabalha a pele, né? E eu montei uma bobina nanoquântica para fazer a captação do bioplasma no ar, tá? Então, a gente é xereta, vai aprendendo as coisas, tá? Então, eu faço a captação e dentro do Lúbica vai
tanto do Lúbica quanto do Cagi, eles levam um pouco desse bioplasma, que qual é a função? Nós somos constituídos de bioplasma, nós temos isso, e o ar está lotado disso, tá? Então, eu aprendi a montar essa bobina nanoquântica, né? Que eu fiz parte lá estudando com a Fundação Cash, né? Que eles ensinam essas coisas. Eu aprendi a montar essa bobina. Eu até mandei um vídeo da bobina para a Bruna, que eu fiz uma bobina pequena e mostrei para ela o vídeo da bobina, né? E aí eu faço a captação desse bioplasma, tá? Que ele gera aminoácidos, ele gera uma porção de coisas. E aí eu coloco esse bioplasma, que ele tem um tempo de preparação, e eu coloco junto, na hora que eu vou envasar o óleo, que o óleo ele não é produzido assim, está pronto. Ele leva 40 dias para ele ficar pronto, porque eu extraio a energia das plantas. Por isso que ele é um óleo tão forte, é um óleo energético. Que eu fiz um curso também de fitoenergética, tá? Para aprender a lidar com a energia das plantas. Porque tem a parte fitoterápica, que é a terapia das plantas, e a fitoenergia, que é a energia das plantas. Então, eu trabalho com os dois juntos. Eu uno a propriedade terapêutica com a propriedade energética das plantas, que o processo é bem diferente um do outro, para você extrair essas duas coisas. Por isso que eu levo 40 dias para produzir o óleo, né? Então, ele tem esse tempo de preparo, porque para poder fazer essa captação energética, né? Enfim. Então, essa moça, depois da queimadura, aí uma pessoa viu uma live que eu vou falando disso, né? Eu vou comentando, porque eu montei um canal, As Carlotas, onde eu faço live, e o pouco do conhecimento que eu tenho, eu vou dividindo com as pessoas ali, vou transbordando, ensinando um pouco que eu sei, porque eu estou há pouco tempo em Dáquila, então meu conhecimento é bem diferente dos meninos que fazem live, que têm um conhecimento extremamente profundo, histórico e tudo. Eu vou mais por esse lado de pesquisa, também histórica, mas vai nesse caminho aí, né? Que aí a gente vai descobrindo que tudo que eu estou fazendo eu já fazia, desde Ratanabá. Então, só está aflorando, né? Quando a gente vem em Dáquila, faz as caminhadas, faz todo o treinamento lá, e esses nossos dons, que a gente pode chamar de dons ou habilidades, eles vêm aflorando, né? Eu acho que, na verdade, também é um encontro de estudos, na verdade. Não é só, por exemplo, do pessoal que você já assiste, é aquilo tudo, e o que você também é 100%. Então, acho que é o encontro das duas, e quando isso vai se encontrando, aí vai tendo o ajuste, né, do que você estudou, do que as outras pessoas estão apresentando, né? Porque aí, não, se for uma verdade absoluta, então ninguém precisa fazer mais nada, né? Exatamente. Não. Então, eu acho que o encontro disso é o que a gente vai descobrindo, né? Partes da verdade, eu digo, né? Que são os caminhos da verdade, né? Não, porque é assim, é uma ramificação intensa. E até assim, quando a gente começa a estudar, a gente tem que tomar cuidado, porque você está estudando um tema, aparece uma coisa mega interessante nesse tema, aí se você for para esse tema, aí estuda ali, aí abre outro, você não fecha nada, buga a tua mente. Então, eu aprendi assim, a pegar, achei esse tema mega interessante, mas eu estou nesse caminho. Eu anoto aquele tema, aí depois que eu acabar esse caminho, eu vou para aquele. E aí, assim, a gente... Porque senão é muito conhecimento que a gente buga a mente, né? E tem muito conhecimento que é assim, que tira a gente de toda a estrutura que você pensa. Por exemplo, que nem a Terra convexa, né? Que a gente acha que dá um nó, dá uma bugada. Nossa, a Terra não é redonda, a Terra não é isso. A ciência tá. Então, a gente tem que ir devagar com os estudos e mantendo uma linha. Começou uma pesquisa,
vai pesquisando, tudo que você achar interessante, você anota, mas não saia do caminho, porque senão dá uma zebra total. Vamos trazer aqui umas perguntinhas que o pessoal está curioso e com algumas dúvidas. Vamos lá. Bom, o Jean falou também, também super bom para ferimentos, e a pele também, além de pode consumir como líquido ou sólido, né? A babosa, ele está falando, né? Bom, aí o José falou que a pele é o nosso maior órgão, então realmente, né? Mas o Lúbica não tem babosa, viu, gente? A babosa vai em outro produto. É que a maioria dos comentários é que o pessoal está usando muito óleo de coco como protetor solar, né? E ó, aí a Gleice, né? O óleo de Lúbica pode ser usado na massoterapia. A maioria das pessoas sentem dores físicas causadas pelo emocional. Isso daí já é uma dor crônica, né, da humanidade, né? E tem ajudado esses pacientes, né? Então, isso é muito bom para a gente ter resultados. O Elton aqui mandou um forte abraço para todos nós. O Elton aí, que é de Dáquila, está aí nas missões. Bom, eu sou muito grata pelo Lúbica existir. Comprei e estou muito satisfeita pelo resultado. Melhorou muito meu calcanhar rachado. Ontem passei no meu joelho que estava doendo e foi instantâneo a cura. Gente, eu quero isso aí. Eu já vou estar na lista de espera de Pediram até sorteio do óleo. Mas já pediram sorteio. Podemos fazer um sorteio, sim. No final, a gente faz o sorteio aqui. Faz o sorteio dele. E assim, gente... Pode falar, Cláudia. Tem uma perguntinha do José, que é: esse óleo serve para pés rachados e é algo relacionado com o fígado inflamado? Olha, ele é altamente inflamatório, anti-inflamatório, né? Ele ajuda muito, porque às vezes, por exemplo, a nossa alimentação, primeiro passo que ele tem que fazer para ele ajudar a se desinflamar é ele tirar totalmente os produtos do leite, porque tem a caseína, que é uma proteína do leite, que nós só conseguimos digeri-la até os 2 anos de idade. Passou de 2 anos de idade, a gente não consome mais. Tanto que a gente vê o bezerro só mama no máximo até isso aí, 1 ano e tal. Ele é desmamado porque não aproveita mais. Entendeu, gente? Então, só pode ser consumido do leite, né, a manteiga, que é uma gordura natural, que é uma gordura boa, tá? E o soro do leite, tá? Quando a gente tira ali vai fazer o iogurte, por exemplo, que você de soro coloca de leite. lá que sai aquele soro, é aquele soro que a gente pode consumir, tá? Porque ali ele está livre da caseína. E outra coisa que a gente tem que tirar para conseguir desinflamar o fígado é tirar... Açúcar, não? Não, açúcar também, mas toda a... todos os refinados que eles produzem glúten. E ele pode ajudar a desinflamar o fígado dele também, tomando uma erva chamada silimarina, que ela é própria para desintoxicação do fígado, tá? E tem mais coisas aí no meio, né? Porque não dá para a gente generalizar, mas cada caso é um caso, então tem que ser olhado toda essa questão, porque normalmente... E ele pode tomar também um chá de louro, que é altamente anti-inflamatório. Então, perguntando se pode mandar para a Europa. Já querem. Já foi para a Europa, já foi. FedEx, tá? É um FedEx, já que estão pedindo aqui. Aí é só depois mandar a mensagem, mandar o endereço, para eu ver, porque aí eu tenho que ver que é diferente do transporte nacional. A gente vai deixar todos os contatos aqui da Carlota, né, Bruna, para quem quiser entrar em contato para adquirir os produtos. Eu já estou na lista do óleo aí, já pode colocar, porque eu já pensei assim, cara, eu vou passar o óleo e vou para academia, assim, eu vou queimar o dobro, eu fiquei pensando. Vai, porque ele é muito energético, sabe? Um dia eu estava invasando o óleo e eu estava bem cansada. E já era noite, assim, eu ia ter que entrar à noite adentro. E aí,
para variar, a gente sempre derruba, né? Ia vazando assim, quando vazava, eu ia passando nas minhas pernas, assim, para limpar o excesso do óleo na mão. Gente, eu fiquei elétrica. Eu passei a noite invasando, era 5 horas da manhã e eu estava sem piscar os olhos assim, da energia do óleo, né? Quando eu fiz a primeira vez que eu fiz o óleo, eu falei, vou testar para ver se ele ficou bom. E eu passei o óleo à noite. Pergunta se eu dormi à noite. Eu não dormi a noite inteira, né? Passei a noite em claro. Mas é assim, ele é bom de usar à noite quando forem aquelas noites, que aí a festa é boa, dura a noite inteira, tá? Opa, caí. Não, para a gente aqui tá normal. Pode ser que tenha fechado a aba do seu notebook. Deixa eu fechar aqui, ó. Peraí, gente. Tá tranquilo, tá no ao vivo ainda. A gente está te ouvindo. Peraí, gente, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Eu vou ter que entrar, porque eu não sei. Peraí, deixa eu apertar aqui. Eu acho que foi alguém tentando me ligar com a conexão. Eu vou até desligar o celular, gente. Deixa eu ver. Mas a gente está te ouvindo, se você quiser continuar falando. Aí, voltei, achei. Pronto. Porque eu fiquei com medo. Deixa eu desligar o meu celular, que eu acho que foi alguém tentando me ligar. Carlota, tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Pronto. A minha mãe sofre de má circulação de sangue nas pernas, eu quero comprar para ela. Acha que faz bem? Obrigada. Sim, faz. Tá? Tem um caso que uma vez eu cheguei no Macê, né? E aí tinha uma moça falando assim, Carlota, e mostrando o dedo do meio para mim. Carlota! Aí eu peguei e falei, opa, tem alguma coisa errada nessa história. Carlota! Aí eu fui assim, devagarinho, chegando perto dela, eu falei, escuta, eu fui... O que eu te fiz, né? Fui mal educada, fui grosseira com você, não dei a atenção que você queria, fiz alguma coisa para você, porque você está me mostrando o seu dedo do meio. Nada, Carlota, eu estou mostrando a minha unha. Ela ia amputar o dedo, gente. Ela tinha dado um fungo na unha dela, uma infecção. Ela não sabe se foi infecção, se foi um fungo que deu na raiz da unha, e a unha dela ficou preta, porosa e preta, e doía muito. E ela já estava tratando há 1 ano e meio, e o dedo dela estava gangrenando, estava ficando preto. Ela ia ter que amputar esse dedo, porque os remédios não conseguiram curar. E ela viu eu comentando numa live sobre essa, que aplicou direto na ferida, sobre a queimadura e tudo mais, ela foi no Macê, comprou o óleo e ela esguichou. E ela falou que, além de tudo, ela sentia muita dor. E ela esguichou em menos de 5 minutos, a dor parou. E 1 mês e meio depois, a unha dela já estava mais da metade nascendo e acabou com a infecção dela. Aí, a partir daí, eu comecei a usar, porque eu dei umas topadas com o meu dedo do pé, que eu fiz uma coisa assim, que se eu quisesse fazer, eu não fazia. Eu fui subir uma escada, eu bati só a unha na ponta da escada e descolou a unha. E a unha descolada começou a dar fungo, e eu estou numa luta, estava uma luta de anos para tirar esse fungo que fica, porque a unha não volta a colar. Depois dessa, eu comecei a usar. E realmente, minha unha que está nascendo está bonitinha. Fila de espera, eu sou a número não sei qual para comprar. Eu não, eu sei que eu vou ganhar o sorteio, Cláudia. Depois de ir na fila, tá, eu tô atrás da Bruna. Então, assim... eu vou ganhar pelo sorteio. Mas não, brincadeira, Carlota, tem uma fila de espera, como é que funciona? Você já tem isso já pronto entrega? Não, eu estou produzindo bastante, aí só porque eu tô me organizando para toda semana estar tirando uma produção, porque... Ixi, Carlota travou um pouquinho. Deve ser alguma coisa na internet. Se tiver nessa atividade de campo, dá para a gente pedir para alguém trazer, né, Cláudia?
Dá para alguém trazer. Mas ela disse que ela envia para o Sedex. Voltou, Carlota? Voltou. Voltou. Eu envio pelo PAC mesmo, ele chega em 4 dias, em 1 semana, dependendo do local, né? Você está onde, Carlota? Eu estou em Campo Grande. Você está em Campo Grande? Eu mudei para cá. Eu sou do interior de São Paulo. E quando eu cheguei em Dáquila, eu cheguei no final de 2020. Em novembro. Vai fazer 4 anos o mês que vem que eu estou em Dáquila, tá? E aí eu comecei a achar assim... Falei, um dia a gente vai precisar mudar para cá, por conta de tudo que a gente fica sabendo que vai acontecer, as anomalias, as coisas todas geológicas, né, que vão acontecer. Falei, um momento eu vou precisar mudar para cá, então já comecei. Só que aí, assim, foram acontecendo orientações, né, que eu precisei, aí chegou assim, não, você tem que falar, o Urandir chegou para mim e falou, Carlota, até novembro de 2021, você tem que estar morando em Campo Grande. E eu cheguei no final de 2020, falei, 1 ano depois, eu me organizei para mudar tudo, eu não pude mudar no momento, porque eu estava com uma irmã muito doente, né? Que foi uma das causas que me fez também buscar a pesquisa de Dáquila, porque ela estava com câncer, né? E aí eu fui atrás de buscar cura para ela. Só que eles estavam muito fechados, né? Então ela falava, ai, não me ponha na sua reza. Elas achavam que tudo era reza, entendeu? Aquela coisa. E, infelizmente, ela não sobreviveu. Então, eu precisei ficar, não consegui mudar para cá, em Campo Grande, no final de 2021, como era o planejado, né, era o orientado, mas eu mudei em março de 22, então já faz 2 anos e meio que eu estou aqui, entendeu? Em 1 ano e meio, quando eu cheguei em Dáquila, eu já mudei, e foi aí, que depois da minha mudança, que não foi fácil, foi uma mudança, assim, bem pesada, então, porque misturou o luto, misturou tudo junto, que a minha irmã faleceu em janeiro de 2022. E em março eu me mudei para cá. Então, foi, assim, uma mudança bem pesada mesmo, fisicamente, emocionalmente, de tudo. Porque nós mudamos 900 quilômetros, né? E eu, assim, sou apaixonada pelas minhas plantinhas, né? Eu tenho um pomar de vaso. Até quando vocês estiverem aqui, em Campo Grande, eu vou chamá-los para vir tomar um chá no meu quintal, que é bem gostoso. Olha, para tomar sol com óleo lúbica, eu quero. Pode tomar sol. Eu não uso ele para sol, mas você sabe que eu estou usando ele até porque um amigo do Rio, né, falou, eu estou usando lúbica como desodorante, é o melhor de todos. Aí eu peguei e falei, desodorante, mas é óleo, mas não fica uma meleca, né? Aí, não, meu bem, eu comecei a usar porque ele é muito fino. Então, você passa e a pele absorve. Porque a gente, em busca de desodorantes sem chumbo, sem as químicas, sem toda essa coisa, né? Eles não funcionam, eles não... E a grande maioria, o que acontece? Os desodorantes, eles entopem os poros, você acaba ficando até com mais odor, porque é para não transpirar. Beleza, você não vai gotejar, mas o odor, porque você tampou os poros, piora a sua situação. Né? Eu tive muito problema com desodorante, porque eu tive muito problema com desodorante de até criar, né, carocinhos por conta de desodorante. Eu parei de usar. E eu falei assim, cara, isso só me prejudica do que ajuda eficiência, né? Então, porque você acaba tampando os poros. E o óleo, ele acaba o quê? Hidratando, né? As axilas, né? Ele hidrata, porque aí, quando ele falou, bom, aí eu pensei assim, falei, bom, ele é homem costuma ter pelo, e se ele disse que funciona, eu vou testar. Tá aqui mesmo, né? E eu passei, menina, não é que é ótimo? Aí, pronto, sabe? Gente. A pele absorve o óleo rapidinho, sabe? Eu vou precisar de um para ingerir, um para cosmético. Não, ingerir pode já, tá. Aí para pele, para
Desodorante. Para o cabelo, funciona? Funciona. Tipo um antifrizz? No cabelo, eu não usei. No cabelo está saindo um produto, que até eu falei para a Bruna. Bruna, nós vamos ter que fazer uma enquete. Mas eu botei a enquete num outro grupo, que eles acabaram com o cabeludo, com a história do cabeludo, entendeu? Porque eu falei, eu estou em dúvida, não sei como é que vai chamar esse nome. Estava assim, buscando uma inspiração, e aí a pesquisa, pesquisa, né, gente? Aí eu fui dar uma xeretada na pesquisa, nos olhos, aí ele acabou se chamando Capila Quantum. Saiu para fora o cabeludo, porque arrasaram demais. Eu botei num grupo que o Ronald, que é o pessoal que faz a narração do futebol, estava, entendeu? Aí não precisei dizer que eles acabaram com o nome cabeludo, né? Pra quem não conhece, o Ronald, ele faz junto com que tem um personagem que é a mãe de nada, que é a Lígia Rigo, lá no MDPL, da atividade de campo, e ele é bem cômico, então, assim, ele é muito engraçado, então eu tenho certeza. Me coloque nesse grupo, quero estar nesse grupo. Eu quero rir um pouco. Foi assim, muito. Acabaram com o meu cabeludo. Falei, tá bom. E assim, e também tem um lado que é muito sério e é importante, né? Porque para quem sofre de queda de cabelo, alopecia, essas coisas, esse processo é muito dolorido, principalmente psicologicamente falando, né? Então, eu optei pelo Capila Quantum, que está em pré-lançamento lá na Fazenda e funciona. Porque tem umas coisas importantes que eu vou falar aqui, que a gente vai falar sobre energia taquiônica, as energias do táquion, que é uma energia quântica, tá? É uma frequência quântica que nós precisamos ter para a gente alcançar o processo transmutativo, tá? Então, e veio a moda, assim, que o nosso amigo G mais O lá, aquela turma lá, sabe, que torce tudo, foi comendo pelas beiradas, implantando uma moda de tudo careca. Inclusive lá. Para quê? Anti-higiênico, vamos depilar tudo, tira tudo, parará, pereré. Só que a gente necessita dos pelos pubianos, porque eles são imprescindíveis e importantíssimos para gerar essa energia taquiônica. E também para defesa até, né? Oi? Até para defesa da própria área íntima, da questão de fungos e tudo mais. Sim, ele é muito importante. E os pelos pubianos, eles são importantíssimos e imprescindíveis na geração dessa carga taquiônica, que quando a gente está tendo uma relação sexual, o atrito entre eles é imprescindível para a gente gerar essa carga. Nós estamos fazendo fotos lá na fazenda para verificar essa carga, e a maioria está baixa, entendeu? Então, porque aí a gente vê como a ciência torcida vem comendo pelas beiradas. E também está envolta essa questão aí, sabe, de tirar todos os pelos pubianos, na questão até da pedofilia, gente, tá? É uma coisa assim que, sabe, vai mexendo no inconsciente sem que a gente tenha essa percepção. Então, o cabeludo, porque tem muita gente que fez depilação com laser para tirar tudo, enfim, aquela coisa toda. O cabeludo, na fórmula nova que eu estou, que vai acompanhada de umas suplementações, né? Até lá ele fez nascer pelos, porque eu testei lá, né? Tá funcionando. Eu falei, então tá, porque eu falei aqui. Não, gente, a gente precisa de alguém aqui do chat que tem problema de pelo, pode ser barba, cabelo, o que for. E eu quero que alguém compre e fale, não, ó, e faz um antes e depois. Eu quero que tire a foto, depois põe. Não, é o que eu estou fazendo. Calvos, por favor. Calvos. Calvos, cadê vocês? Apareceu um monte. Porque, na verdade, eu fui atrás de criar essa fórmula, porque depois que eu criei o Cagi, aí eu tenho que contar do Quilari também. O Cagi é um sérum rejuvenescedor, tá? Que eu optei por fazer pela face, né?
mas ele pode ser usado no corpo todo, mas ele é um vidro com 50 ml. Porque eu, nas minhas pesquisas, né, como eu falei que eu gosto sempre do rejuvenescimento, parará, né, eu comecei a fazer uma pesquisa com ozônio e a aplicação de ozônio. Só que a pessoa que aplicava ozônio me falava, Carlota, não pode fazer isso. O ozônio, eu falei, não, vamos aplicar semanalmente, que eu quero ver, que eu gostei dos primeiros efeitos, né? Falei, eu quero ver onde vai dar isso aí. Vamos aplicar. Eu falei, eu seguro, se der zebra, eu seguro a bucha. Eu falava para ela, mas Carlota, falei, não, manda pau. Só que aí eu fiz uma sequência semanal, quando o espaço e o intervalo eram de 2 meses, de 2 a 3 meses, de cada aplicação. O que eu fiz? Ansiedade, né? Aquela coisa, eu descolei toda a minha face do rosto, toda a pele do rosto ficou descolada, e ela começou a perder a irrigação. Então, quando a gente juntava a pele assim, em vez de ela voltar, ela ficava engruvinhada, ela estava perdendo o viço, perdendo, né? Porque estava desconectada. Aí eu comecei, falei, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. E aí eu comecei com os estudos que já estavam meio engatilhados, né? Aí eu fui atrás, estudei, montei o Kaji, que em Irdim, a palavra Kaji significa saudável, né? E aí eu usei como slogan da marca, você sempre bem, né? Que aí em 1 mês eu recuperei todo esse dano causado, né? Porque aí ele tem, na composição, ele leva aloe vera, que é a babosa, né? Aminoácidos e vitaminas A e E, que são específicas da pele. E aí eu recuperei o tônus. E eu, como eu faço live semanalmente, o pessoal ficava, Carlota, o que está acontecendo no seu rosto? Que está isso, que está aquilo, que está aquilo. Aí eu contei que eu tinha feito para mim. Faz para a gente, faz para todo mundo. Eu lancei em julho. E fiz um pré-lançamento na C de julho e lancei no festival de música dimensional, né? Que eu patrocinei o festival, uma das patrocinadoras. E aí eles falaram, lança lá que vai ser legal. E aí eu fiz o lançamento lá e está tendo, assim, está tendo muito sucesso. Eu estou vendo homens falando para mim, assim, recebendo depoimentos, Carlota, minha pele era cheia de melasma. Em 3, 4 dias já não tenho mais as mesmas manchas, já diminuiu e tal. Então, eles estão felizes da vida, né? E ele tem uma experiência que eu falo, que eu uso, eu gosto muito do mel, né? Eu gosto muito do mel, porque aí eu falo assim, põe o Kaji na geladeira, porque o frio, né? Além de conservar mais, porque ele não tem conservante também, tá, gente? Então, conserva por mais tempo o produto. E você colocando na geladeira, e aí eu falei para eles, faz uma máscara, se vocês tiverem tempo, pega um pouquinho de mel, pega o Kaji geladinho, coloca, mistura com esse mel e faz uma máscara no rosto e no colo. Tira uma foto antes, porque em 1 semana vão perguntar qual foi o procedimento estético que você fez na pele. E como é que você explica todos os nomes? Como é que você chegou nesse nome também, Kaji? O Kaji, então, eu queria, fui procurar, pesquisar um nome em Irdim que dissesse assim, que beleza, ligado à beleza, né? Só que eu não encontrei, mas eu encontrei o Kaji, que era saudável. E para a gente ser bela, a gente tem que ser saudável, né? Então, aí eu usei a licença poética, né? Eu usei o Kaji, e como frase de efeito, né? A chamada do Kaji, que nem aqui o Lúbica tem aqui na chamadinha dele, desperte o seu poder, tá? O Kaji tem você sempre bem. Então, eu usei essa forma, né? E daí, o Capila Quantum é a energia quântica trabalhando os novos fios de cabelo, trazendo isso aí, né? Temos aqui vários comentários. Posso trazer, Carlota? Vamos lá, meu Deus. Que ele vai ser pré-lançado, o
Capila Quanto vai ser pré-lançado agora na Fazenda, né? Olha, Pessoal que tiver, vamos lá. Aconteceu comigo. No dia que eu comprei, passei no corpo todo e fui dormir. Não fechei os olhos. Vamos lá. Das barrinhas também. Para as varizes, estou pretendendo fazer a cirurgia. Tinha esperança de começar a usar as barrinhas para melhorar a dor intensa. Será que vai ajudar? E das mais varizes. O Lúbica vai ajudar na dor e as barrinhas podem. O Lúbica ajuda também na circulação, tá? Porque se ele tem um efeito termo, né? Ele ajudaria bastante. Ele tem. As minhas filhas são assim. Quando as filhas aprovam, eu sei que tá bom, porque elas são as maiores contestadoras da história, entendeu? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. Mãe, não sei o que, não sei o que lá. E aí, uma filha minha decidiu usar, porque ela começou a escutar todo mundo falando, e ela decidiu usar um dia o Lúbica como óleo hidratante, e foi num aniversário com as amigas que não conhecem Dáquila, né? Que estão bem dentro assim da 3D e tal, queriam tocar ela da festa, porque ela esquentou tanto, as pessoas punham a mão nela, você tá com febre, você falou, não, é o óleo da minha mão. Gente, ok, eu já quero, estou muito curiosa para passar isso. E vamos lá. Eu uso o lubricante de treinar, é maravilhoso. Aí, Luciana, é das minhas. É isso aí. Nós vamos treinar com óleo. O povo não vai entender nada. Traz para a tela. Vocês vão falar assim, você está tomando termogênico, Cláudia? Falar, não tô. Está tomando pré-treino, essas coisas. Não tomo nada dessas coisas. Bebo bastante café e de vez em quando consumo aqueles pastéisinhos. Não tem jeito, né, José? A gente cai em pecado na comida, não tem como. Bom, boa tarde, não deixem de postar onde comprar, a gente vai colocar aqui todas, até acabei de seguir a Carlota no Instagram, quem estiver lá, deixa eu ver aqui, o Instagram da Carlota é... Tá aqui embaixo, aqui na descrição. Carlota, Marcílio, Jaú. Aí, esse é o meu Instagram, e tem o Instagram do Quilari, que é o Quilari, que o Quilari, ele escreve assim, gente, ó. Deixa eu abrir. K-I-L-L-A-R-I, né? Agora nós vamos entrar na história dele, ó. Y. É K-Y-L-L-A-R-Y. Isso. Né? Eu tinha escrito comum. Boa tarde, Bruna. Aí nós fizemos. Amando a live e a trajetória da Carlota. O pessoal está gostando aqui da sua história. É bem cheio das peripécias. Já temos alguém que vai estar aqui, ó. Meu marido é careca, eu vou experimentar. Olha lá, já tem alguém que se pronunciou aqui. Olha, gente, não, eu anunciei, tá lotado de gente querendo. Tem que ficar com o cabelo que nem do Tarzan. Vamos lá, Carlota, para nós que trabalhamos com químicos e pesticidas, ajuda, você diz o que, Leonardo? Numa proteção, seria isso? Ou uma desintoxicação? Olha, gente, desintoxicação eu não sei ainda. Mas assim, tem um detalhe. Tem um orientador da fazenda, vocês devem conhecer, o Charles, né? E a mãe dele está doentinha, está há muito tempo na cama, né? E aí, quando a pessoa fica acamada, formam aquelas escaras, aquelas feridas na pele de ficar acamada, né? A pessoa vai ficando mais sensível e tudo mais. E aí, uma das pessoas que usa, porque quem compra o Lúbica, eu tenho um grupo do WhatsApp e eu ponho lá para que eles deem depoimentos, para trocar informações e tudo mais. E uma pessoa que faz parte desse grupo falou para ele, Charles, aplica o Lúbica na sua mãe. Para secar, vai curar as feridas da tua mãe, que já faz ano que ela está na cama, sabe, gente? E aí ele aplicou em 3 dias, 4, sarou tudo. E ele ficou impressionado com isso. Aí ele falou, Carlota, você vai ficar milionária. Eu falei, não, a intenção é que ele ajude todo mundo que possa ajudar, né? Então, que ele cumpra a missão que ele veio cumprir aqui na Terra, né? O óleo é bom para tudo, só falta trazer dinheiro. Entendeu? Materializar dinheiro. Ele traz dinheiro. Tá? É isso que eu ia falar, tudo feito com a intenção boa, o dinheiro é a consequência do que a gente faz de bom, né? Isso na verdade, é assim, efeito dominó. Quando ele desbloqueia os teus chakras, porque às vezes as coisas não nos acontecem, por quê?
nós temos os chakras, que são nossos centros energéticos, tá? Quem querer, acreditando ou não, a realidade é essa, tá? Nós somos seres de luz. E, às vezes, os nossos chakras estão, cada um de um tamanho, porque nós temos no nosso corpo 88 mil chakras, tá? Mas temos os principais, que são os do eixo aqui, tá? Então, esses que comandam os outros, tá? Então, às vezes, os nossos chakras estão desalinhados. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho para cá, eles têm que estar alinhados. E eles estão, cada um num tamanho, cada um numa velocidade, virando para um lado oposto um do outro. E isso impede essa energia de Kundalini, que é a energia de criação, que ela suba. Então, quando a gente começa a usar o Lúbica, que essa é a função principal dele, né? O que ele faz? Ele vai ativar os meridianos nossos a funcionar, ele vai alinhar os chakras na continuidade do uso. Então, é importante que a gente use todo dia, tá? Porque, como ele não é aquele óleo pesado, né? Ele serve como banho alquímico, depois eu explico. Então, ele vai fazer o quê? Alinhar os teus chakras, tá? Deixando todos do mesmo tamanho, na mesma velocidade, e isso vai promover a subida dessa energia de Kundalini. E quando essa energia de Kundalini sobe, você ativa o seu poder de atração. Não só da polaridade oposta, mas de tudo que você pensa. Então, se você pensa, você cria. Se você pensar bobagem, você vai criar bobagem, entendeu? Então, eu tenho relatos de muitos casais que levaram, e uma pessoa que até o último que chegou a semana passada, que o olhinho chegou para ela semana passada. Aí ela falou assim, eu e o meu marido experimentamos. Menina, muitas coisas que eu não sentia há muitos anos, a festa foi ótima. Enfim, pode falar. Ela falou assim, pode dizer que é verdade. E muitos homens que compram, chegam para mim e falam assim, Carlota, depois do Lúbica não dá mais para ficar sem. Porque com o Lúbica é uma coisa, sem o Lúbica é outra coisa. Não dá para ficar sem. Ele fala assim, eu falei, posso pôr? Eu falei, mas não fala que fui eu. Isso está sendo assim uma coisa muito gratificante. E um relato que eu realmente fiquei extremamente emocionada quando eu li, eu fiquei muito emocionada com esse relato, porque está surpreendendo, assim, está indo além das expectativas. Tanto que, quando eu ouvi que o Lúbica e o Quilari eram desígnios da humanidade, eu fiquei assim, tomei um tapa, sabe? Eu falei, nossa, é muita responsabilidade, não é muita responsabilidade para 2 simples produtos? Aí eles viraram assim, eu falei, ser desígnio da humanidade não é muito grande, né? Para eles, simples produto. Aí me responderam assim, a grandiosidade está na simplicidade. E esses seus produtos são cheios de grandiosidade, simplicidade e nobreza. Aí eu também assim, aí eu fiquei assim, né? Falei, calma, laça, põe o pé no chão, bota o ego no pé, pisa em cima. Porque eu estava assim, beijinho no ombro, beijinho. Mas não é. Eu fiquei assim, na verdade, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, nossa, que responsa que vocês estão pondo. Eu falei, não, você pode. Isso que eu ia falar, ao mesmo tempo que você é muito gratificante, quando a gente recebe a gratificação, a gente também recebe com ela uma responsabilidade muito grande. E aí o que acontece? Cada produto que você vende para cada pessoa é uma responsabilidade com aquela pessoa que você vende cada produto. Então, assim, é isso que eu ia falar, grandes ações, com as grandes ações vem grandes responsabilidades. É a frase. Né? Não, muito é dado, muito é cobrado, né? Exatamente. Eu fiquei bastante assustada no começo. Eu levei um tempo para sair desse estado de choque, assim. É um estado de choque bom, mas
eu assustei, sabe? Assim, falei, nossa, será que eu consigo? Será que é? Pô, tá fazendo, tá aí, vai querer o quê mais? Confete? Tomo bronca. Carlota, querida, estamos chegando ao final, precisamos dar encerramento, mas eu quero que você Preciso volte. só falar um pouquinho rapidinho Fala. do Não, é isso Pilares. que eu ia falar. Se você quiser aproveitar uma outra live para falar só disso, a gente também quer que você volte novamente. É isso que eu ia te falar. Ah, então tá bom. Porque Então, o Quilari, eu descobri muitas coisas, gente. Eu vou a dar uma gente pincelada vai ter parte 2. só para a gente ir para a parte 2, tá bom? Porque a continuidade eu iniciei o meu processo de rejuvenescimento com ele. Porque o consumo dele, a continuidade do consumo, faz 2 anos que ele existe. Eu estava entrando nos locais e vendo tudo uma tela dourada. Eu falei, nossa, eu estou enxergando a malha magnética. E aí, com um dos nossos orientadores, ele falou, Carlota, não é a malha magnética, é o seu campo lotado de ouro monatômico. E você já iniciou o seu processo de rejuvenescimento. Então, eu faço exames acompanhando, né? Desde os antes da criação e os que eu venho acompanhando com o consumo, a continuidade. E não é muito que eu consumo, não, tá? Porque o importante é a continuidade do consumo. Eu estou consumindo 2, 3 por semana do Quilari. E aí eu tinha, antes de me mudar para cá, 3 anos, né? Eu faço exames periódicos para acompanhar. E eu tinha feito um exame e os meus ovários, né? Eu tenho 63 anos, gente, tá? E os meus exames estão todos de uma pessoa de 40 anos. E os meus ovários que estavam assim na última, aquele ultrassom transvaginal, estavam murchinhos, em final de existência, né? Aí eu fiz uma nova ultrassom transvaginal, fiquei 2 anos e meio, esse tempo todo que eu estou em Dáquila, eu não fiz, né? E eu fiz agora. E os meus ovários estão perfeitos, cheios de óvulos bonitinhos, novinhos, patatá. Então, aí eu conto, só para deixar vocês curiosos. Para a próxima live a gente vai falar sobre... Não, a parte 2 vai ter, mas a gente precisa falar sobre isso. Ai, nós temos que fazer o sorteio, gente. Então, a não ser que você queira fazer o sorteio durante a live, fique à vontade, a gente, né, cede aqui o espaço para você no dia que você trazer a parte 2. Sobre o Lúbica, né? A gente vai sortear, que aí a gente pode sortear. Eu tenho o Lúbica também na versão Rolon, que ele serve como banho alquímico, né? Ele tem na composição dele o blend das ervas do banho alquímico, né? Só que ele é mais forte, porque ele é um banho alquímico energético. O pessoal que faz uso de um e fez o uso dele falou, nossa, Carlota, deu uma diferença. Então a turma usa também. A gente precisa testar. Eu falei que eu vou pegar todos os meus produtos que eu compro da La Mer, da Avon, da Reunil, de tudo aí. Eu falei, eu vou deixar tudo de um lado, vou comprar o Lúbica, vou testar e vou fazer o antes e o depois. E eu faço, você vai ver. O Cagi, a Clara, né, esse produto do rosto que está aqui, ó, é o Cagi. A Clara, minha filha, ela é youtuber, né? Então, ela estava falando para mim, mãe, eu tenho um produto para você usar no rosto que é bom. Falei, filha, eu criei o Cagi e eu dei um para ela. Aí ela chegou aqui da outra vez, na C passada, que ela está morando em São Paulo. Ô, mãe, não é que funciona, é muito melhor, deixei todos do lado, estou só usando o Cagi. Perfeito. Carlota, querida, preciso das suas considerações finais para a gente andar de encerramento. Gente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Deixo um beijo grande no coração de todos aí, alegria de estar podendo compartilhar essas histórias meio doidivâneas que acontecem com a gente. E até a próxima, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença, primeiramente. Agradecer a todos nos comentários. Tivemos muitas dúvidas hoje, né? E as que não puderam ser sanadas, venham na próxima entrevista, quando marcarmos, vamos passar nos grupos dos associados, tá? Avisar no story do Instagram também. Esperamos vocês amanhã,
só que com muitas notícias. Eu já vou marcar aqui. Carlota, quarta que vem você já está livre para nós? Se você estiver livre para nós na quarta que vem... É porque vai ser a atividade de campo, né? Eu volto da AC, porque assim, nós vamos ter uma atividade de campo agora. Sim. Então, e como eu tenho muitas tarefas e muito trabalho durante a AC, eu espero ela terminar para eu poder fazer as minhas tarefas. E eu normalmente volto na quarta-feira. Mas a gente pode marcar na quinta, se vocês puderem. Não, vou te dar um dia de descanso. Então, na sexta, pronto. Aí você descansa na quinta e sexta-feira. Normalmente eu chego com muita novidade da AC, né? Então, ó, melhor ainda, então a Carlota vai contar as novidades, porque a gente não vai estar na C, ela vai contar tudo que aconteceu lá e vai falar também das barrinhas. Gente, agradeço aqui todos os comentários, muito bacana, teve uma interação bem legal, que o pessoal gostou bastante. Carlota, agradeço de coração você ter vindo aqui, ter explicado tudo isso pra gente. Pessoal que não conhecia e que já conhecia, né? Então, as pessoas que, principalmente eu que não conhecia, hoje tem uma curiosidade, quero experimentar, acho bacana para a gente estar falando aqui, a gente trazer você novamente para tirar as dúvidas do pessoal. E agradeço imensamente, gostei muito da sua história, foi muito bacana você contar essa trajetória aí, e saber que você já foi aqui de Santos também, já morou aqui em Santos, capaz de ter estudado com as suas filhas, porque é a mesma idade que a gente tem, né? Então, é capaz de ter conhecido. E é isso, gente. Amanhã teremos aqui meio-dia, porque a gente tem muita notícia para falar do que está acontecendo no cenário internacional, que está acontecendo agora sobre Israel e Irã, e a gente vai falar amanhã sobre isso. Muito importante vocês estarem aqui para saber, e vamos falar também do programa nuclear do Irã, que é algo muito impactante que pode estar em problemática com Israel. Então, gente, agradeço muito amanhã vocês estarem aqui com a gente, e agradeço também vocês estarem aqui. Muito obrigada e até amanhã. Beijo.